Você levaria seu filho numa odontopediatra como você? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Se faz sentido para você essa pergunta, se você levaria o seu filho numa odontopediatra como você, fica comigo aqui, porque a gente vai conversar, eu vou te ajudar a clarear a sua mente para você entender o quanto é importante você se responder a essa pergunta. Eu estou falando aqui para você que ama atender criança, você que já é odontopediatra, ou você que está na faculdade, mas já percebeu que você tem uma aptidão incrível com as crianças, já percebeu que existe um nicho maravilhoso da odontopediatria, fica comigo aqui. Ou então você que está desanimada aí no seu consultório, está atendendo criança, está lotada de convênio. Essa é uma excelente pergunta também para você se fazer. Se você tem uma agenda lotada de convênios, será que você levaria numa odontopediatra que não tem um tempo maior para poder dedicar ao seu filho numa consulta particular? Então, hoje a gente vai conversar sobre esse tema. Eu tenho certeza que muitas coisas, elas vão ser despertadas no seu coração e vão fazer você repensar as suas do consultório, a sua dinamicidade do consultório, que exatamente tudo que você faz, desde a hora que você chega no seu consultório, até a hora que você dorme, quando você reavalia todo o seu atendimento, o quanto isso é importante para que você possa realmente se enxergar como uma odontopediatra que vale a pena levar uma criança. Como é importante isso? Bom, você já parou para pensar, e é uma coisa tão simples que poucas pessoas fazem, né? Tem gente que trabalha aí uma vida inteira e nunca se perguntou, poxa vida, será que eu levaria o meu filho no meu consultório? E é uma pergunta tão simples que geram respostas valiosas para trazerem mudanças para o seu consultório. Por isso que eu falo muito que o protocolo Encantamento Tia Bela, ele foi muito baseado, ele foi muito inspirado nessa pergunta, né? Será que eu levaria uma criança na Tia Bela? Então, também eu desenvolvi o protocolo muito baseado nas minhas experiências como criança no consultório do odontopediatra que eu frequentava. Eu não levaria, né, a minha criança no odontopediatra que eu frequentava. Não porque ele não fazia as coisas tecnicamente bem feitas, mas porque o mundo mudou, né? O jeito que ele trabalhava antigamente não pode mais ser aplicado hoje, porque o ser humano evoluiu, as buscas evoluíram, os pais evoluíram, né? Hoje as crianças, elas têm que ser felizes no consultório. Então, essa pergunta começa por mim mesma, né? O que eu escolhi para oferecer para o meu paciente, para o meu atendimento, para os pais, o que os pais têm enxergado do seu atendimento no seu consultório? Será que o que eles enxergam também faria você levar o seu filho, a sua criança em você? Esse é um tema muito pertinente. Como é importante isso? E os dentistas que não fazem isso, nós vamos conversar aqui. Eles perdem uma grande oportunidade. E a importância dessa autoavaliação do seu atendimento, ela que permite você crescer. Por quê? Você começa a buscar, dentro de tudo que você oferece, aonde estão os pontos fracos do seu atendimento. Eu sempre acreditei que todas as críticas construtivas que eu recebo dos pais, das pessoas que frequentam a minha clínica, não só das que são atendidas pela tia Bela, por mim, mas também pela minha equipe, é uma grande oportunidade que nós temos de consertar algo que o próprio cliente já me entrega. Muitas vezes a gente passa aí fazendo pesquisa na internet, estudando, pensando, né, no paciente, no cliente, mas sabe qual que é o verdadeiro paciente que vai te trazer as melhores respostas para suas mudanças serem assertivas? O seu paciente. Daí a importância da gente ter uma maturidade em saber receber todas as críticas construtivas que eles nos fazem. E para isso é muito importante você ter no seu consultório um meio para que ele possa se expressar. Porque eu vejo que muitos profissionais não se importam com isso. De, às vezes, ter uma caixinha de pergunta na recepção,
ou mesmo no prontuário, a hora que a pessoa vai embora, os pais vão embora com a criança. Você tem no seu consultório um campo onde os pais podem expressar o que eles sentiram na consulta. Eles podem, de uma forma assim, bem à vontade, escreverem nesse campo se eles foram bem atendidos, se tem alguma coisa que poderia melhorar, o quanto eu cresço dia a dia avaliando todas essas críticas que os meus pacientes colocam. E de uns tempos para cá, eu ainda mudei um pouquinho, assim, a forma com que eu animo a minha secretária a despertar no paciente no final da consulta essa vontade de escrever para a gente. Porque as pessoas hoje têm as pessoas hoje estão correndo muito, estão com pressa sempre, então acaba a consulta, às vezes já tem um compromisso com a criança, tem uma aula de inglês, tem uma natação, então ela quer acabar rápido. Mas, dependendo de como você treina a sua secretária, você consegue que essa mãe, ela gaste ali, às vezes, 1 minuto só escrevendo alguma coisa e ela vai se lembrar porque ela acabou de sair do seu consultório. Então, a melhor hora para que você tenha um feedback, né, do que o pai, a mãe perceberam de valor na sua consulta é na hora que ela termina. E aí eu treinei a minha secretária, ela sabe que ela precisa escrever isso, e eu falei muito com ela essa semana, com as duas, né, que trabalham na recepção. Falei, ao invés de você entregar o papel, escreve aqui, faça um comentário. O modo com que a gente treina a secretária é muito importante. Então, hoje a minha secretária fala assim, tem esse campo aqui, deixa um recadinho para a Tia Bela aqui, do que você achou da consulta. Então, quando a gente coloca uma palavra assim, deixa um recadinho para a Tia Bela do que você achou da consulta, e ainda ensino ela a falar assim, e coloca também alguma coisa que você acha que a gente pode melhorar. Então, a forma com que a gente coloca, você anima a mãe a gastar ali uns 50, mais ou menos, segundos, 1 minuto, fazendo uma anotação que vai ser primordial para que você possa crescer no seu consultório. Outra coisa também, é muito importante que você tenha esse material de avaliação do seu atendimento, mas que não seja apenas para você poder formar uma pilha de papel no seu consultório lá, guardada no armário. Não. Você precisa utilizar essas informações e aplicar as correções devidas em tudo que você recebe dos pais. Porque senão não tem sentido, né? Você gasta o seu tempo ensinando a sua secretária, ela gasta o tempo dela pedindo aos pais que escrevam sobre o atendimento, né? E isso fica por aí mesmo, né? E você esquece que ali está um grande tesouro para que essa mãe, imagina, por exemplo, um caso, vamos colocar uma crítica construtiva às vezes aqui. A mãe foi no consultório, principalmente agora em tempos de pandemia, e a sua secretária estava utilizando a máscara e a máscara estava ficando, por exemplo, toda vez com o nariz aparecendo em cima da criança. Uma coisa boba que eu estou pensando aqui. E a mãe vai lá e escreve, adorei o atendimento, só gostaria de que as secretárias, as atendentes, tivessem um pouco mais de cuidado com o uso da máscara, o uso devido da máscara. Olha a riqueza desse comentário que você, através de um protocolo assertivo, né, colocou no final da sua consulta, um espaço para que a mãe possa se manifestar com relação ao seu atendimento, aquilo que ela postou e aquilo que ela está te ajudando a melhorar. E daí, 6 meses, essa mãe volta e encontra a sua atendente com uma máscara bem colocada, às vezes até com face shield, ou seja, ela vai lembrar que ela fez uma crítica construtiva e que não foi em vão, que você utilizou exatamente aquilo para melhorar onde você tem que melhorar, porque as pessoas não podem utilizar a máscara desse jeito. Então, percebe como que as coisas são assim, tão simples e, ao mesmo tempo, a gente esquece do simples que nos torna melhores no próximo atendimento. Então, isso é uma coisa que a gente deve sempre aproveitar da melhor maneira possível, esse baúzinho ali dos comentários das mães. E a gente sempre ensina, eu ensino todas as minhas alunas do protocolo Encantamento Tia Bela, porque isso traz uma assertividade nas mudanças que precisam ser feitas no consultório. Outra coisa também que é importante a gente se perguntar, você levaria a sua criança, um odontopediatra como você? Porque isso é importante para que você também possa corrigir o seu objetivo. Qual que é o seu objetivo? Ter uma agenda lotada de pacientes particulares e principalmente só de crianças,
Hoje eu vivo isso, né? O protocolo Encantamento Tia Bela propiciou isso na minha vida. Então, eu estou atingindo os meus objetivos constantemente, né? Na dinamicidade de um bom atendimento feito através de um protocolo. Então, quando a gente se faz essa pergunta, você levaria o seu filho no odontopediatra como você, te faz também repensar ou então perceber se você está alcançando o seu objetivo, né? Porque se você tem um consultório lotado de convênios, se você tem um consultório com pouquíssimo paciente particular, se você tem que atender uma porcentagem da sua agenda fazendo atendimentos que você não queria fazer, por exemplo, atendimentos de adulto, então você certamente não seria esse odontopediatra que você escolheria para o seu filho. Porque você quer o quê? Uma pessoa que esteja 100% dedicada à área que ela se especializou. Já notou como que isso faz sentido? E a gente deixa muito passar despercebido. A gente deixa de fazer essa análise, essa autocrítica, né? É como se fosse uma leitura daquilo que eu ofereço. E isso me faz também enxergar se eu estou realmente focada no meu grande objetivo, que é melhorar o meu consultório, né? Ser valorizada pelos pais em termos de valor mesmo financeiro, né? Porque eu falo muito que o odontopediatra que aprende a fazer uma entrega de valor, ele é valorizado pelos pais. E ele tem, sim, um crescimento gradual, assertivo, no patamar dele, de um auto reconhecimento do que ele faz, né? Ele sabe que ele está fazendo um bom trabalho, e também um reconhecimento diferenciado pelas pessoas que usufruem do bom trabalho dele. E qual a grande consequência disso? Né, um retorno financeiro, que é o que todo mundo quer. A gente precisa do dinheiro para pagar as contas, a gente quer ter uma realização profissional que passa pelo âmbito também financeiro, né? Porque eu acredito que uma pessoa que tem uma agenda lotada, que tem um bom ganho no consultório financeiro, eu acredito que ela faz um bom trabalho, né? Ninguém estaria pagando um profissional atendimentos particulares e com uma agenda cheia, lotada, como eu tenho meses para frente, se eu não fizesse um bom atendimento. Então, é imprescindível que você tenha, é como se fosse ali, olha, sabe aquela coisa que a gente fala, que tem um mosquitinho ali apitando na sua orelha? Todos os dias você deve se perguntar, eu levaria o meu filho no odontopediatra como eu atendo? E isso é uma pergunta muito legal para você fazer até no final do dia, quando a gente vai rever os nossos atendimentos, quando a gente vai rever as nossas posturas, quando a gente vai rever também se a gente estava organizado no consultório, e aí a gente tem como, dia a dia, tentar melhorar o que eu fiz de errado no dia anterior, no dia seguinte. Isso, gente, é tão fácil da gente fazer, mas poucos profissionais estão atentos a esse detalhe. O próprio cansaço, o atendimento, né, principalmente quem não vai desenhando o seu grande objetivo, vai atropelando os passos do consultório e não consegue fazer uma carreira sólida, objetiva, ganhando aquilo que ela merece pelo atendimento que ela faz e sendo realmente realizada no âmbito profissional e também no âmbito pessoal. Bom, e aí quem não faz, o profissional que não faz, né, essa leitura do atendimento que ele entrega para ver se ele também levaria o filho dele, o que acontece com esse profissional? Passa a vida inteira trabalhando do mesmo jeito, porque ele não se avalia, né? Ele faz de um jeito e vai fazendo para o resto da vida. Ele não melhora. E eu te pergunto, existe alguém que profissionalmente não precisa mais melhorar? Eu não conheço, porque eu acho que todos os dias a gente aprende com os próprios atendimentos e a gente tem que se tornar melhor todos os dias. Então, esse profissional, ele não melhora, ele não tem, por exemplo, autocrítica, por exemplo. Eu conheço profissionais que se acham, às vezes, tão bons que eles não gostam, nem passa pela cabeça desses profissionais uma autoavaliação do atendimento que eles fazem. Para eles está ótimo. E muitos desses profissionais estão mortos fisicamente de tanto atender paciente com convênio, de tanto ter que suprir o ganho financeiro, atendendo adulto, fazendo procedimentos que às vezes eles não têm tanto conhecimento técnico também, mas faz para poder ganhar o valor financeiro. Então, assim, tem pessoas que às vezes falta até humildade de avaliar o próprio atendimento, porque as pessoas se acham, né? Então, a gente precisa ter humildade para a gente avaliar o nosso atendimento, todos os profissionais
Desde o profissional que está começando agora, até o profissional que já pensa que já atingiu o seu objetivo. Eu acredito que eu atingi o objetivo meu profissional, mas eu não acho que eu já melhorei tudo que eu precisava melhorar. E eu uso muito o meu protocolo para que ele possa realmente não me deixar errar nos passos principais do atendimento, que são assertivos e que fazem uma entrega de um todo que satisfaz os pais e as crianças. Bom, outra coisa também que acontece com esse profissional é que ele nunca sai do patamar financeiro. Ele permanece quase sempre no mesmo patamar. Agora eu vou te fazer uma pergunta. De 0 a 10, qual a nota que você dá para o seu atendimento no seu consultório? Para pensar. Essa nota que você acabou de se dar com muita verdade, com muita franqueza, com muita consciência mesmo da nota que você vai dar, é ela também que faria você levar ou não a criança no seu consultório. Então, eu te pergunto, qual a nota que você dá para o seu atendimento hoje? Né? Lembrando de tudo que você oferece no seu consultório. O que o seu coração diz sobre o seu atendimento? Coloca a mão na sua consciência. Então, a partir desse pensamento, desse questionamento, é que você vai realmente encontrar respostas valiosas que vão servir de base para as mudanças que precisam ser feitas no seu atendimento. Às vezes, você não vai ter muita coisa para mudar. Às vezes, você já está oferecendo um atendimento bom, com excelência, buscando observar as principais dores dos pais, das crianças, mas sempre existem detalhes, né, que a gente fala, são coisas pequenas, são coisas simples, mas que trazem uma consequência enorme de mudança no consultório. Às vezes, até aquela plaquinha que eu uso no consultório, que eu coloco lá o nome da criança, esperando a criança chegar no meu consultório, na hora que a mãe entra e ela vê lá, estamos felizes que a Gabriela chegou na Odonto Kids, né? Uma coisa tão boba, tão simples, que para quem não faz, não compreende a grandeza desse detalhe no coração da mãe que chega e vê o nome da criança ali naquele quadro. Então, assim, essas observações que a gente faz, essas leituras, elas são primordiais, porque são detalhes, coisas simples, muitas vezes também de se executar, mas com um ganho muito grande na questão da humanização, do encantamento, na diferenciação de como você faz o que todo mundo está fazendo, mas de um modo diferente. E é isso, é exatamente esse detalhe, que é uma linha tênue que vai te fazer ser um profissional diferenciado e reconhecido na sua cidade. E com certeza com uma agenda lotada de pacientes particulares e só da odontopediatria. O sonho de consumo que você quis na sua vida. Exatamente, ele é construído baseado nos detalhes que você pode oferecer na sua clínica, no seu consultório, que hoje eu ofereço através do protocolo Encantamento Tia Bela e que tem dado certo todos os dias. E eu ainda vejo as minhas alunas crescendo. Outro dia eu recebi um projeto arquitetônico, né, de uma clínica aqui no interior de Minas, de uma aluna minha, lindo, maravilhoso, com tudo bem assertivo na questão do acolhimento das crianças, de espaço para poder se executar tudo que a gente tem que fazer com as crianças, para que elas vivam uma experiência incrível no consultório. Então, eu fico, assim, extremamente feliz com isso. Então, posta depois no comentário, ou me manda no direct, a nota que você se deu para o seu atendimento. Aí a gente pode trocar informações também, até por uma questão de você começar a enxergar onde que você pode melhorar. Todo mundo que faz uma prova e às vezes tira uma nota abaixo da média, quer melhorar. Então, é exatamente desse modo tão simples. Qual a nota você dá para o seu atendimento? A partir dessa nota, você já sabe o quanto você tem para melhorar. Se você se deu 6, você ainda tem 4 pontos para melhorar. Se você se deu 8, ótimo, você ainda tem 2 pontos para melhorar. E se você ainda se deu 10, lembre-se que você não tem a garantia que você vai permanecer nos 10 que você está se dando, se você não for vigilante nas suas atitudes, da sua equipe. Porque um consultório, para ele ser gerenciado, e eu falo muito porque essa é a área do meu esposo, doutor Ângelo, no meu curso tem um módulo só dele, a gestão do consultório, a gestão de pessoas,
também financeira, treinamento, custo hora, tudo isso não pode ser largado todos os dias, né, semanalmente. A gente tem que ser vigilante para que esse 10 ele não caia para 9,5. Porque se eu me tornar uma pessoa que não esteja atenta às coisas que me levaram a me dar esse 10, porque pode ser mesmo que você esteja oferecendo um atendimento excelente, mas você não pode descuidar para você não cair e começar a ter queda na nota do seu atendimento. Então, você percebeu como é importante essa avaliação de como está o seu atendimento e se você levaria a sua criança no seu consultório. Bom, agora eu vou falar aqui o que você faz no seu consultório, no seu atendimento, de atrativo para pensar que você é uma excelente opção como odontopediatra para alguém levar a criança dela, o filho dela em você. O que você faz de diferente no seu consultório? Essa é uma pergunta que você precisa se responder, né? Porque se eu tiver vamos supor que eu tenha lá uma disputa, né? Tem 10 odontopediatras na cidade, e ali tem as plaquinhas, uma delas é você. E existe uma pessoa que vai consultar na cidade, que chegou, que mudou para a cidade, que está procurando ali, e ela vai escolher uma das 10 odontopediatras que estão na cidade. E uma plaquinha está o seu rosto. O que você oferece de atrativo no seu atendimento, que você tem certeza que essa pessoa vai te escolher? Ah, Tia Bela, você pode estar pensando assim, mas ela não vai me escolher, ela não conhece meu atendimento. Poxa vida, mas no meu consultório também eu atendo pessoas que nunca foram no meu consultório, que vão para a primeira consulta, que nunca estiveram lá. E o que eu faço de atrativo? Eu tenho que me antecipar, né, a esse encontro físico no meu consultório e fazer com que esses pais se sintam atraídos ao meu atendimento. E aí existem diversas maneiras que a gente consegue fazer isso, né? Que a gente consegue provocar esse desejo nos pais que ainda estão do lado de fora, né? Eles estão do outro lado, né? Eu estou aqui, eles estão ali. Mas esse encontro físico é preciso desenvolver técnicas, habilidades mesmo que o protocolo traz, que faz com que esses pais eles sejam atraídos para o consultório. Então, pensando nisso, o que você tem feito para que essa mãe que está na sua cidade, que está vendo as 10 plaquinhas com os 10 rostinhos das odontopediatras que tem na sua cidade, ela realmente escolha você? Isso é imprescindível você, a partir de hoje, começar a pensar essas estratégias que vão fazer com que você seja o escolhido da sua cidade. Paciente tem para todo mundo, mas a gente tem que ter uma mentalidade de sempre querer de fazer um atendimento com eficiência e ser eficaz e com eficiência, né? Eu já até gravei um vídeo sobre isso, né? Eu sou eficaz, eu faço o que tem que ser feito, mas eu sou eficiente, porque eu faço da melhor forma que pode ser feito aquilo que eu tenho que fazer. E é isso que eu quero que você aprenda. É isso que eu ensino às minhas alunas, a ser eficaz, fazer o que tem que ser feito no consultório, nos atendimentos, mas aprender a fazer da melhor maneira possível. Desde o atendimento das 8, das 9, das 10, das 11, 2, 3, 4, 5, 6, enfim, né? Mais do que isso não dá, porque as crianças ficam com sono. Eu falo muito que a gente precisa ter essa percepção do último horário de cadeira da criança. Porque as crianças, principalmente agora voltando às aulas, as crianças têm um cansaço físico, né? E consultório odontológico já gera um pouquinho de estresse na criança. Então, a gente precisa realmente ficar um pouco atento nessa questão do horário. Mas você precisa aprender a fazer essa entrega no mesmo padrão, desde de manhã até de noite, para que o seu paciente do final do dia seja imperceptível para ele o cansaço físico que você está ali. E nós, né, que se a gente se dispõe a atender às 5 da tarde, às 4 da tarde, eu preciso estar inteira, né? Então, aí vem as outras coisas que a gente precisa trabalhar dentro disso. Eu preciso tirar um momento para eu poder fazer a minha academia, eu gosto de jogar tênis, então eu preciso ter os meus momentos durante a semana e final de semana, que são esses momentos que vão alimentar, né? Me alimentar espiritualmente, me fortalecer no corpo também, para que eu consiga fazer com excelência, né? Ser eficiente e eficaz naquilo que eu me proponho a fazer. Bom, e aí, dentro dessa pergunta, o que você faz de atrativo no seu consultório para que você seja a escolhida da sua cidade? Existem algumas dificuldades, né, que eu elenquei aqui,
que acho que nem vai dar para a gente conversar todas, né? Eu acho que esse vídeo aqui a gente vai poder dividir em parte 1, parte 2, porque tem muita coisa para a gente poder aprender a se enxergar, para melhorar, para que as pessoas realmente nos escolham como odontopediatra da criança deles. E aqui eu coloquei as maiores dificuldades, né, que a gente tem e que pode fazer com que você não seja a escolhida. Eu coloquei o choro, né? O choro, ele é uma dificuldade que muitas vezes atrapalha muitos profissionais a saberem conduzir a consulta e acabam se perdendo na hora que acontece o choro, ou no exame clínico, ou mesmo na chegada, né? Na hora que vai receber o paciente na sala de espera, acontece aquele choro horrível, a criança está tranquila, quando vê o profissional, ela desaba a chorar, esconde atrás da perna da mãe, a mãe olha para você, quer dizer, um momento que deveria ser o momento do encontro, né? Do encontro físico, e aí, se você não souber lidar com o choro, mesmo na recepção, se você não souber ter uma resiliência ali, se você não souber ser proativa naquele momento, você acaba desencantando os pais que te procuraram, às vezes, porque foram atraídos. Você fez certinho, você teve escolhas assertivas de como atrair os pacientes, né, até eles chegarem no encontro físico. Mas você não soube lidar com o choro naquele momento do encontro na sala de espera. E se a gente colocar, por exemplo, a questão do choro, isso é só no começo, só na sala de espera. Porque o pior do choro, vamos ser bem franca aqui comigo, né? A gente está bem numa franqueza de vídeo aqui. O pior momento do choro é o choro na cadeira, é o choro na hora do exame, é o choro na hora que tem que fazer o que tem que ser feito, né? A criança caiu, fraturou as raízes dos dentes, você está lá com o dente todo mole, pendurado, você vai precisar tirar esses dentinhos e a criança está chorando, e aí o profissional ele se perde no manejo de como lidar com o choro, de como colocar os pais para ajudar ali naquele momento. Ele se perde porque ele não sabe se manda o menino, espera o menino ou o bebê ou a criança mais velha parar de chorar para ele começar. Muitas vezes o profissional entra numa dessa de esperar a criança parar completamente o choro, e às vezes a criança não vai parar o choro, e aí, né? Você vai ficar ali 2, 3, 4 horas esperando a criança parar o choro. Então, o choro, ele precisa ser bem entendido pelos odontopediatras. Eu amo estudar sobre o choro, né? Que é a grande manifestação das crianças, até os 4 anos, principalmente, as crianças não compreendem nada. Elas, por mais que a mãe converse com a criança, explique, olha, a gente está indo na Tia Bela, vamos assistir a Tia Bela aqui na internet, olha, tem vários vídeos da Tia Bela aqui, que é uma forma atrativa de você aprender também, né, a jogar um pozinho pela internet, fazer com que essa mãe venha no seu consultório. Então, a criança assistiu, ela está toda animada, mas ela chegou lá na hora, entrou no seu consultório, e aí aconteceu o choro, né, e a criança, de repente, ela é invadida por uma ansiedade, por um medo muito grande, que ela não dá conta, né, e aí ela chora, e ela chora, às vezes, eu percebo isso no consultório, às vezes a criança está chorando tanto que ela não escuta nem a mãe falar assim, não precisa chorar, ela está chorando, e ela vai chorando sem parar, e vira aquela coisa, o pai mandando parar de chorar, a mãe mandando parar de chorar, a odontopediatra se perdendo naquele momento. Então, o choro, ele precisa ser entendido, e você precisa trabalhar o manejo correto que você tem que ter diante dessa manifestação do choro que pode acontecer, como a gente falou, desde a sala de espera, né, às vezes até a ida para o consultório, no momento que você está conversando com os pais, a criança não quer ficar sozinha, ela está chorando, ou muitas vezes, que é o pior, na hora do exame clínico. Então, o choro, ele é uma grande dificuldade que você precisa melhorar para que você possa realmente ser uma profissional bem escolhida. Nossa, eu vou na fulana porque assim, a minha vizinha falou que foi um escândalo, que o menino dela chorou, mas que ela ficou impressionada como que a dentista, ela era, a odontopediatra, bem preparada, assim, psicologicamente, né, diante daquela situação. Ela me contou que deu tudo certo, que fizeram mesmo com o choro, mas que foi incrível a habilidade, a autoconfiança que essa profissional desenvolvia ali na hora. Eu fiquei impressionada, que eu também vou levar lá. Então, o choro, ou ele vai te esvaziar o consultório de indicações,
ou ele vai ser a melhor oportunidade que você já teve na vida para encher a sua agenda só de pacientes particulares e da odontopediatria, e de crianças que choram. Então, eu falo muito com as minhas alunas, né? É preciso aprender sobre o choro. E as crianças, elas choram são coisas distintas que fazem os bebês e as crianças chorarem no consultório. Às vezes, uma criança de 2 anos não chora por uma determinada coisa. Deixa passar o motorzinho, você está lá passando o motorzinho, mas na hora que você vai passar um fio dental, que é uma coisa que não tem nem barulho, ela manifesta um choro terrível. Então, assim, essa habilidade desse manejo faz com que os pais enxerguem em você uma profissional preparada, que é fundamental para que você realmente seja escolhida como uma profissional onde as pessoas vão querer levar a criança delas em você. O choro, ele é primordial. Existem várias outras coisas que eu poderia ficar falando aqui e vou gravar a parte 2 desse vídeo, parte 3, porque eu elenquei muitas coisas que são fundamentais para que você melhore, né, a sua habilidade e melhore também a sua percepção, porque talvez pode ser que tenha alguma odontopediatra me escutando hoje que não tinha ainda prestado atenção na importância dela estudar sobre o choro, né? Ela vai levando o consultório dela com o choro e ela não percebeu que no choro está, talvez, a maior fraqueza dela na habilidade de conduzir a consulta. É o que está travando mesmo a carreira dela, é saber lidar com o choro e trabalhar esse choro com técnicas assertivas que eu ensino no protocolo Encantamento Tia Bela para as minhas alunas. E eu vejo assim, eu recebo mensagens dela falando, Tia Bela, hoje eu atendi um bebê que chorou e agora não tenho medo mais, eu me sinto preparada. A palavra é essa. Quando a gente está preparada para alguma coisa, a gente enfrenta. Então, eu espero que esse início desse vídeo tenha feito sentido para você. Espero que você passe agora a se perguntar todos os dias, diante do atendimento que você fez no dia, se você levaria o seu filho no odontopediatra que tenha executado os procedimentos que você executou naquele dia, da forma como você executou. E a tarefa que eu tenho para te pedir é essa, né? Faça essa pergunta para você, dê a nota para o seu atendimento e vê o que você encontra aí de resposta. E nessa resposta está o grande tesouro para você fazer as mudanças assertivas. Hoje nós conversamos sobre o choro, mas tem muita coisa legal, bacana para a gente conversar nesse mesmo tema, tá? Toda terça e quinta tem vídeo novo no meu canal. Eu sou a Tia Bela, sou odontopediatra, amo a minha profissão, né? Encontrei na odontopediatria a minha missão de vida e eu estou aqui para te ajudar. Um grande beijo e até o próximo vídeo.